Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Esdras Franco, a gente vai começar agora o curso de eletricidade. Na verdade, nós vamos retomar o curso de eletricidade na parte de campo elétrico. Vamos fazer campo elétrico, potencial elétrico e em seguida falaremos de eletrodinâmica. Esse vídeo de hoje a gente vai focar em campo elétrico, tá certo? Então, me acompanha, por favor. Vamos para o quadro. Ok, nós já vimos que os corpos eletrizados, vou fazer uma revisão para a gente poder pegar o que nós já vimos, tá? Ficam sujeitos à força de atração e repulsão, tá? Se sinais contrários, observem aqui, eles se atraem. Se mesmo sinal, eles se repelem. Para a gente calcular essa quantidade de carga que tem ali, eu preciso saber quantos elétrons tem em excesso, ou pode ser também prótons, se não forem os sólidos, tá certo? Mas em sólidos, já falei para vocês que a gente vai trabalhar sempre com elétrons, tá certo? Então a gente vai ter excesso de elétrons vai ser negativo e falta de elétrons vai ser positivo. É N vezes E, onde esse é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ok. Aqui, princípio de Dufay, nós já falamos, mesmo sinal repele, sinal contrário se atrai. Está aqui, ó, sinal contrário atrai, mesmo sinal se repele. Lei de Coulomb, também nós já fizemos, que é K, que é a constante eletrostática, Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Lembrando que sempre varia com o inverso do quadrado da distância. Se dobrar a distância, a força diminui 4 vezes. Se triplicar a distância, a força diminui 9 vezes, porque eleva ao quadrado. Agora sim, vamos começar o que é o campo. Para que aparecesse essa região de campo aqui, a força, eu tenho que ter uma região, e essa região a gente chama de campo elétrico. Eu vou mostrar aqui para vocês numa animaçãozinha, tá? Aqui, deixa eu colocar a animação aqui. Pronto, vamos passar para cá para a animação, para que vocês possam ver. Eu vou colocar uma carga positiva de 1 nanocoulomb. Aí, aqui eu já vou explicar como é que funciona o campo elétrico. O campo elétrico é o seguinte, se a carga geradora, que é essa aqui que está gerando, sempre é positiva, se ela for positiva, melhor dizendo, sempre o campo vai ter essas linhas de força aqui saindo aqui, tá? A gente fala que ele é divergente, ok? Se eu colocar aqui uma carga, aqui ó, o campo vai estar sempre, um sensor aqui vai estar sempre saindo, tá certo? Se eu aproximar para medir o campo, o valor é maior quanto mais próximo eu estiver da carga. Certo? Quando eu me afasto, o valor de campo diminui. Beleza? Aí eu vou tirar essa positiva e vou colocar a negativa agora para ti aqui. Vou colocar a negativa. Pronto. A negativa, tu vai ver que as setas, elas funcionam diferente. Elas vão para a carga, elas entram na carga, vamos chamar assim grosseiramente. Elas são convergentes. Então, elas são convergentes, então o campo entra na carga elétrica. Tá certo? Aí eu vou colocar agora as duas, tá certo? As duas, uma positiva e outra negativa. Observa que eu vou ajeitar para ficar bonitinho aqui. Observa aqui, olha, sai do positivo, entra no negativo. É o campo elétrico, você consegue ver isso daí. Tá certo? Ok, então voltemos para o slide. Então, gente, se eu colocar aqui, olha, independente do movimento de uma carga atraída ou repelida, a carga que colocamos em um ponto para verificar a existência ou não de um campo elétrico na região é a carga de prova ou carga teste, e não é ela responsável pela geração do campo elétrico. Lembra daquela animação que eu mostrei agora para vocês? É como se fosse esse aqui. Não importa, eu não me preocupo que carga eu vou colocar aqui. Nesse ponto vai ter sempre o mesmo valor. Posso colocar uma carga teste positiva, outra negativa, o campo só depende da posição que eu ponho. Tá certo? Só da posição que eu ponho. Eu vou fazer um paralelo com o campo gravitacional terrestre, porque aqui seria a carga geradora seria a Terra por causa da sua massa, o campo gravitacional terrestre. Se eu colocar um corpo aqui, ele vai ser atraído para ela. No campo gravitacional, todos os corpos são atraídos. No campo elétrico, não. Eu posso ter atração, eu posso ter repulsão. Tá certo? Que vai gerar a força, onde o campo gravitacional é peso, que é a força, sobre a massa. Se eu fizer a relação aqui, eu vou pegar o campo elétrico vai ser a força que nós já calculamos, lei de Coulomb, dividido pela carga teste. Tá certo?
Ok? A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Aí tu pode chegar e me perguntar uma coisa aqui. Professor, eu não entendi essa parte aqui. Como é que o senhor fala que não depende da carga e a carga teste está bem aqui aparecendo? Daqui a pouquinho eu te mostro, a gente volta e eu te explico que ela não depende dessa carga. Tá bom? Campo elétrico, eu já falei para vocês, linhas de campo saem sempre do positivo da carga geradora, se afasta, vamos dizer assim. O campo elétrico aqui se aproxima, é convergente. Aqui outra animação para que tu vejas que sai do positivo e entra no negativo. Tá? Eu tenho um vetor campo elétrico a uma distância P, aqui é o valor do campo, não interessa que carga eu ponho aqui, carga teste, interessa a carga geradora Qzão, tá? E se torna essa expressão aqui. Eu vou já te mostrar como é que ela se torna essa expressão. Vamos para cá rapidinho. Isso aqui é dessa forma. Vamos lá, cadê minha canetinha? Vou colocar bem aqui do lado para que tu vejas, tá bom? Então eu tenho que campo é força sobre carga. Lembra que eu falei agora que eu ia te explicar isso? Tá bom, então bora colocar aqui. Só que a força nós já sabemos o que é, nós já estudamos, é K. Vamos chamar de Qzão, Qzinho agora, Q1, Q2 é a mesma coisa, distância ao quadrado, sobre a carga teste. Tá bom? Eu vou até apagar aqui, que não ficou legal uma coisa aqui. Pronto. Tá? Deixa eu só devolver a caneta aqui, que ela é teimosa. Pronto, a canetinha voltou? Não voltou, mas vai voltar a caneta. Tá. Eu vou colocar bem aqui só para te mostrar uma coisa, tá? Deixa eu só voltar a caneta, não vou parar nada não. Pronto, voltou a caneta. Por quê? Porque o igual aqui tá bem aqui, olha. O igual é aqui, então o campo é aqui. Por que igual aqui? Porque essa é a barra de fração que divide os dois. Aí o que eu vou fazer? O que foi que eu aprendi lá no ensino fundamental? Conserva a primeira nesse caso é isso aqui tudo, olha aqui, ó. A primeira é essa, então K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado, multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 1 sobre Q. Aí o que eu tenho? Eu vou cortar esse Q com esse outro Q aqui. Aí o que sobra? K, Qzão, sobre D ao quadrado. Aí está aqui. É por isso que a carga teste, apesar dela estar bem aqui, ela não faz diferença no valor do campo. Porque quando eu faço as contas, olha só, não interessa aqui. Só interessa a distância que ele está. É colocá-la em módulo para dizer que não me interessa se ela é carga positiva ou negativa, o valor do campo é o mesmo. Tá bom? Ok? Então vamos para cá. Para você não esquecer, módulo do vetor campo elétrico, a letra E. Módulo da carga elétrica geradora, Qzão, e D a distância entre a carga e o ponto considerado. A constante eletrostática do meio é chamada de K, nós já estudamos isso aqui. Ok? Relação entre força e campo, eu acabei de mostrar para ti, tá? Mas eu vou te mostrar um negocinho aqui bem legal, olha só, presta atenção para cá. Se eu colocar uma carga positiva, obviamente vai acontecer uma força de repulsão. O campo é saindo, beleza. Tá? O campo é saindo. Eu já mostrei isso aqui. Agora, olha só, fixando a distância D, o módulo do campo elétrico é diretamente proporcional ao valor da carga Q, gerada pelo campo. O que ele está dizendo aqui? Se eu estou fixando a distância, só vai fazer variar o campo a carga, lógico. E a carga teste? Não, não vai. Tá? Fixando o valor Q, só vai variar a distância, já que a constante eletrostática não muda nada. A intensidade do campo elétrico só depende do valor da carga geradora e, portanto, é independente da carga de prova que sofre a ação do campo. Lógico, ele depende da carga geradora e depende da que distância eu estou medindo esse campo. Certo? Beleza? Se eu tiver vários campos elétricos, várias cargas em um ponto, eu vou fazer uma soma vetorial. Vou ter que verificar para que lado um está, para que lado o outro está. Tá certo? Ou seja, se está para a direita, para a esquerda, subtrai. Se está direita, direita, por exemplo, no mesmo sentido, soma. Tá certo? Eu vou falar agora do campo elétrico uniforme. Tá bom? Campo elétrico uniforme, que eu vou pegar duas bases, tu pode ver que as linhas de força aqui fazem diferença, isso é importante citar. Quanto mais próximas as linhas de forças estiverem aqui assim, maior o valor do campo. Agora observa que quando eu ponho duas placas aqui, eu vou ter um potencial positivo e um potencial negativo. A distância entre as linhas são iguais, não quer dizer que em qualquer lugar dessa região o campo é o mesmo. Tudo bem? Beleza. Movimento das cargas,
Se eu tenho um lado negativo e o outro positivo, campo uniforme, se eu colocar uma carga negativa aqui, obviamente que ela vai para o lado positivo. É atraída pelo positivo, tá certo? Se eu fizer o contrário, colocar uma carga, né, positiva aqui, ela vai ser atraída para o negativo, tá certo? Lembrando que num fio elétrico, em sólidos, por exemplo, a gente vai trabalhar com fio elétrico a partir de eletrodinâmica, só há movimento dos elétrons, não há movimento dos prótons, tá? Aí se tu for lá com o professor de química, for pegar a solução aquosa, ele vai dizer, não, olha, tem o íon, tem os íons, os cátions e os ânions, no caso, que vão se movimentar, positivos e negativos. Beleza, lá tudo bem. Aqui, sólidos, não, tá? Só os elétrons. Fui claro? Beleza, vamos lá. Eu já falei isso aqui, mas eu vou colocar isso para tu prestar atenção. O campo elétrico em um ponto tem a direção e a força que atua sobre a carga prova colocada no ponto. O vetor campo elétrico tem no ponto o mesmo sentido da força, que atua sobre a carga positiva, e sentido contrário ao da força que atua sobre a carga negativa. Isso ficou complicado? Olha para cá. Se eu tenho uma carga geradora positiva, aí eu vou ter força de repulsão. Bem que força de repulsão, lógico, são duas positivas. Só que o campo sempre é saindo. Professor, como assim um campo sempre é saindo? Lembra que esse campo aqui, não importa onde, ele vai estar sempre assim, ó. Esse campo gerado por essa carga aqui, ó. Ele vai estar sempre fazendo isso, tá? E o gerado por essa carga vai estar sempre fazendo o quê? Entrando radialmente, ok? Então, em qualquer ponto que eu ponha, o campo vai estar para cá, não vai mudar. O campo vai estar para cá, assim, olha, entrando. Por quê? Porque essa geradora é negativa, essa geradora é positiva. Aqui é a mesma coisa. O campo vai estar sempre o quê? Saindo. O campo vai estar sempre o quê? Entrando. Aí o que eu vou analisar são as forças. Como são iguais, repulsão. Como são diferentes as cargas, atração. Como são diferentes as cargas, a força é atração. Como são iguais as cargas, a força é repulsão. Mas aqui a gente conclui o seguinte. Perdão. Aqui a gente conclui o seguinte, que quando eu tenho uma carga positiva, quer ver? Olha, eu vou separar aqui para ti. Vamos pensar só na carga teste positiva. Cadê? Perdão, coloquei aqui. Aqui, ó, só a carga teste positiva. Deixa eu apagar isso aqui. Não é isso que eu quero. A carga teste positiva, tá aqui, ó. Só a carga teste positiva. Aqui, carga teste positiva. Campo e força têm mesmo sentido. Observa, mesmo sentido, não importa que o campo gerador é positivo, campo e força têm mesmo sentido. A diferença é que na positiva geradora o campo se afasta e a força também. E na negativa eles se aproximam, eles entram, tá certo? Já tu pode olhar aqui nesse outro caso, quando a carga teste é negativa, acontece que campo e força têm sentidos opostos, tá certo? Campo e força têm sentidos opostos. Tudo bem? Então vamos mais adiante. Aqui é bem interessante nós falarmos, porque campo elétrico criado por um condutor esférico eletrizado. Cara, uma coisa bem interessante, olha para cá para o gráfico, que eu nem vou precisar te explicar, mas eu vou fazer assim mesmo porque eu sou teimoso, né? Eu vou te explicar, mas você já entendeste em ver esse gráfico aqui. Quando você olha para esse gráfico, você percebe uma coisa, cara, aqui é zero, olha só, tá me dizendo bem aqui, olha, ele está apontando bem aqui que todo esse espaço aqui é zero, ó. Esse espaço aqui todo é zero. Então, se é zero, quer dizer que dentro do condutor eletrizado, o campo é zero. Só vai ter campo elétrico a partir da superfície para fora, ó, bem aqui. E ele vai diminuindo conforme eu me afasto. Então, presta atenção numa coisa. Dentro, o campo é zero. Se o campo é zero, eu não vou ter carga elétrica em movimento, não vou ter possibilidade de carga elétrica em movimento ali. Eu não vou, ou seja, eu vou fazer uma questão de blindagem eletrostática, tá? Por conta do campo elétrico interno ser zero. Daqui a pouco eu mostro alguns exemplos para vocês de blindagem eletrostática. Ok, gente, a gente viu que dentro do objeto condutor, o campo é zero, o campo elétrico é zero. Então a gente vai ver agora que a densidade de carga, então, ela se concentra na superfície do campo, Então observa aqui que ela se concentra na superfície do campo, certo? Aí vai ter o poder das pontas. O que é o poder das pontas? O poder das pontas é que onde for mais fino, tipo essa caneta aqui, olha, você pega aqui essa pontinha aqui, ó, onde for mais fino, mais carga elétrica vai estar acumulada, tá? Se concentra mais ali, chamado poder das pontas. Por isso que o para-raio é mais fino, porque ele tem uma pontinha bem fininha para que a carga se concentre ali e ele possa atrair as cargas elétricas para lá, tá certo?
Voltando agora, depois que eu falei disso, como eu falei para vocês voltar na blindagem eletrostática, como a carga fica na superfície, então quer dizer que dentro é zero, então dentro tu está seguro. Por exemplo, tu está seguro numa casa. Olha, vamos pensar assim, essa blindagem que a gente faz aqui na casa por causa do para-raio é diferente. Perceba o que eu vou dizer. A casa está segura da descarga elétrica desse raio especificamente. Se ele não chegar na parte da fiação da casa. Por exemplo, esse raio aqui dificilmente vai fazer alguma coisa com essa casa, a não ser por indução, que pode acontecer, mas nos equipamentos elétricos, mas você está protegido. É preciso fazer um sistema de proteção para os aparelhos elétricos, porque a fiação pode ser atingida e a descarga elétrica vem pela fiação, tá certo? Apesar da casa estar protegida por causa das blindagens que vai ficar aqui, eles fazem para que isso aconteça, tá bom? Por exemplo, o carro aqui está protegido, ele está aqui, ó, está bem aqui, então fica tudo tranquilo, tá? Não vai entrar aqui. Ok? Então, vamos dar alguns exemplos para vocês de utilidades de campo elétrico na nossa vida, tá? Primeiro, eletrocardiograma. Você sabe, quem já fez, né, ou já viu alguém fazer, sabe que são colocados eletrodos aqui para que perceba a eletricidade, a corrente que está passando aqui no teu coração, enfim, o campo elétrico que é gerado. Aí o médico consegue, através dessas linhas criadas, interpretar e dizer se teu coração está normal ou não. Lógico que seu exame mais básico é só para dizer assim, se deu aqui, tu precisa fazer outros exames. Tá? Como todo médico fala para mim, isso não quer dizer que não precise fazer os outros exames, mas é uma utilização do campo elétrico para a gente aqui, tá certo? Outra coisa é os capacitores, tá? Usado de diversas formas em computador, tem vários capacitores, tá? Na placa-mãe do computador, conforme o capacitor é melhor é a placa-mãe, porque vai armazenar energia, enfim, tem todos aqueles sistemas dentro da placa-mãe, que sistema capacitivo para guardar energia, tá? Dentro das placas, como está aqui, você pode ver, tá? E aqui guarda energia dentro do campo elétrico. Essa aqui, gente, é algo mais futurista, que é a tal da Head Tecton. O que é isso? É uma Human Area Network. É uma ideia ou uma tentativa que eles estão fazendo de que haja comunicação entre o computador e a pessoa através do campo elétrico, tá certo? Então essa é a ideia, ok? Beleza. Agora, a gente iria começar potência elétrica e potencial elétrico, mas a gente vai parar aqui. A gente vai fazer outro vídeo para esse. Beleza? Então, por hoje, gente, a gente vai ficar por aqui, tá? A gente fica por aqui. Aí, no próximo vídeo, a gente continua potencial elétrico. Beleza? Para a gente ir para eletrodinâmica. Então, por hoje,